Esta é uma obra autoral com inspirações em diversas obras que li ou assisti. É uma história pesada e cheia de drama, então recomendo que repense antes de continuar. Caso queira ler, deixarei na descrição do vídeo um link onde você encontrará o texto escrito. As imagens do vídeo são meramente ilustrativas. Caminhos. Capítulo 12. A história se repete. Akon avançava pelas trilhas esquecidas, em direção ao vilarejo, enquanto o céu se tingia de um cinza opressor. As noites que antes eram serenas, agora se tornavam um tormento constante. O jovem guerreiro despertava repetidamente, suando frio, assolado por pesadelos de outrora, onde sombras e gritos preenchiam sua mente. A criatura dentro de si, uma presença faminta e indomável, crescia em força a cada dia que passava. Akon sabia que o controle estava por um fio, e o medo de perder-se para aquela escuridão o consumia pouco a pouco. A jornada até o vilarejo levou alguns dias. No início, encontrou algumas criaturas errantes, seres corrompidos pelas trevas. Mas, à medida que se aproximava da aldeia, o silêncio tornava-se absoluto, e as criaturas pareciam ter desaparecido por completo. Era como se o vilarejo estivesse envolto em um véu de morte, aguardando em silêncio sua chegada. Ao alcançar os arredores, um cheiro nauseante de carne morta e sangue fresco encheu o ar. O estômago de Akon revirou. Sem hesitar, correu em direção ao vilarejo, o coração batendo descompassado. O cenário que se revelou diante de seus olhos trouxe à tona memórias dolorosas de Aldará. Corpos mutilados espalhavam-se pelo chão, marcando cada superfície com uma cena de horror indescritível. Corvos se reuniam em bando, arrancando pedaços das vítimas com seus bicos implacáveis, enquanto suas asas negras dançavam sobre os cadáveres. Akon caiu de joelhos, o choque o atingiu com força. Vomitou ali mesmo, incapaz de suportar o peso daquela visão macabra. Por longos minutos, permaneceu imóvel, tentando recuperar o controle sobre si. Quando finalmente se levantou, começou a examinar os corpos, notando que as feridas eram assustadoramente familiares. Eram idênticas às que ele havia visto em Aldará. Não restava dúvida, as mesmas criaturas estavam por trás daquele massacre. O sangue ainda estava fresco. O ataque havia acontecido há poucas horas. Enquanto analisava o ambiente, seus sentidos aguçados captaram o som de passos suaves atrás de si. Virou-se rapidamente e viu uma senhora idosa segurando a mão de um menino, que não aparentava ter mais de 8 anos. O rosto dela estava marcado pela exaustão e pelo medo, mas seus olhos permaneciam firmes. A mulher aproximou-se lentamente, sem demonstrar hostilidade. Ao ouvir sua história, Akon sentiu um misto de surpresa e incredulidade. Ela contou que, na noite anterior, enormes lobos negros invadiram o vilarejo, destroçando tudo em seu caminho. Curiosamente, ninguém parecia ser capaz de enxergar as criaturas, como se fossem espectros invisíveis aos olhos comuns. Apenas ela e o neto conseguiram escapar, graças à sorte e ao instinto. A narrativa dela mostrava que ela era capaz de enxergar as criaturas da noite, deixando Akon um pouco surpreso. Decididos a conversar em um local mais seguro, eles seguiram para fora do vilarejo. Akon escutava cada detalhe atentamente, buscando qualquer pista que pudesse levá-lo mais próximo de suas respostas. A mulher, que se apresentou como Leia, perguntou sobre o colar que ele carregava. Ela parecia reconhecer o símbolo, perguntando se ele fazia parte do Templo do Sol. Akon negou, explicando que o colar pertencera a uma sacerdotisa. Foi então que Leia decidiu compartilhar uma antiga história de sua família. Capítulo 13. O Templo do Sol. Ela falou de um tempo esquecido, quando um homem e seus seguidores enfrentaram as criaturas da noite. Eles conseguiram afastá-las e selá-las em um local sombrio, conhecido hoje como a Ilha da Noite. Era o mesmo lugar que Jano, mentor de Akon, o havia alertado para jamais se aproximar. Após a grande batalha, aquele homem fundou o Templo do Sol, deixando escrituras que alertavam sobre o perigo invisível que assombrava o mundo. Mas, com o passar das gerações, o conhecimento foi sendo apagado. As escrituras foram destruídas em um incêndio, e o sumo sacerdote morreu em circunstâncias misteriosas. Com a morte do antigo sacerdote, um homem ambicioso tomou o controle do templo. Ele manipulou as escrituras, apagando qualquer menção às criaturas da noite. O Templo do Sol tornou-se uma instituição poderosa e corrupta, cobrando taxas e vendendo objetos sagrados, enquanto seus verdadeiros segredos eram enterrados sob camadas de mentira e oportunismo. Os sacerdotes que ainda conheciam a verdade foram caçados e mortos, considerados traidores. Apenas alguns poucos sobreviveram, escondendo-se e preferindo o silêncio para preservar suas vidas. Leia explicou que, recentemente,
O selo na Ilha da Noite parecia estar enfraquecendo, permitindo que as criaturas retornassem ao mundo. Akon ouviu cada palavra com o coração pesado. Ele precisava agir, mas a dúvida corroía sua mente. Mais tarde, retornou ao vilarejo em busca de rastros das criaturas. Encontrou pegadas grandes e profundas, que seguiam em direção a uma montanha próxima. Capítulo 14. Difícil decisão. A noite começava a cair, e Akon voltou ao encontro de Leia e do menino para se despedir. A mulher implorou por ajuda, explicando que os guardas de Sagon demorariam a aparecer devido à situação instável na região. O medo de permanecer próximo a humanos e perder o controle era uma ameaça constante para Akon. Ele sabia que o risco de machucá-los era real. Diante dessa dualidade cruel, Akon precisou tomar uma decisão difícil: seguir os rastros das criaturas ou proteger Leia e seu neto, acompanhando-os até Sagon. Sabia que escolhesse o que escolhesse, o peso de sua escolha o assombraria para sempre. Com o coração apertado, Akon escolheu seguir sua missão. Ele deixou suprimentos para Leia e o menino, mas não olhou para trás, enquanto partia. As lágrimas queimavam seus olhos, enquanto ouvia o choro do menino ecoar na noite. O peso da culpa se alojou em seu peito, lembrando da promessa que fizera ao seu pai de proteger os necessitados. Ainda assim, ele continuou, determinado a encontrar as criaturas e impedir que novas tragédias acontecessem. 3 dias depois, um pequeno grupo de batedores de Sagon encontrou Leia e seu neto. Eles foram levados à cidade, onde a idosa relatou os horrores que presenciara. Amis, a nova líder de Sagon, ouviu a história com espanto e temor. As histórias sobre as criaturas da noite, que por tanto tempo foram consideradas lendas, estavam se tornando cada vez mais reais.